O exercício está pedindo para achar a massa da criança maior. Então vamos utilizar a fórmula de torque com os dados da outra criança. O valor da força é 30N. Para descobrir a distância, vamos pegar metade da gangorra, que é 1,5 m, e tirar 20 centímetros, que é o valor da distância do final da gangorra até a criança. E o resultado será 1,30 m. Agora substituímos na fórmula. T igual a 30 vezes 1,3. T igual a 39. Agora que temos o valor de T, vamos usar a fórmula de torque na criança maior. Agora vamos pegar metade da gangorra, que é 1,5 m, e tirar 50 centímetros para descobrir a distância, que é de 1 metro. Agora substituímos. 39 igual a F vezes D. F igual a 39. O peso da criança maior é de 39 kg. Nessa questão, para chegar no resultado final, primeiro eu usei a fórmula do torque para saber o valor de T. Depois usei de novo e fiquei com a fórmula T igual a 10x. Depois substituí com o valor e descobri na fórmula passada que a força é igual a 40N. Questão 3. A primeira proposição é verdadeira, pois o momento da força T é igual a zero. A segunda proposição é falsa, pois o momento da força S é igual a 40 e o momento da força R é igual a 140. Os momentos são diferentes. A terceira proposição também é falsa, pois a força aqui é uma força oposta. A quarta proposição também é falsa, pois o peso tem um módulo de 30N e a força R tem um módulo de 140N. A quinta proposição é uma alternativa verdadeira, pois 70 menos 40 e menos 30 é igual a zero, ou seja, a barra está em equilíbrio de rotação. E a sexta proposição também é verdadeira, pois a barra é homogênea, o que significa que o movimento em relação ao ponto zero é nulo. Somando o número de todas as alternativas verdadeiras, o resultado é 49. O exercício está pedindo para a gente achar o valor de C. Então, para isso, eu vou ter que descobrir primeiro o valor de A e B. O exercício já fornece o valor de A. Então, eu vou usar a fórmula de torque para descobrir o seu torque. Aí eu vou usar torque igual a força vezes a distância. A força vai ser o 45 vezes a distância, que é a distância de A para o eixo da barra. E o torque vai ser igual a 450. Como está em equilíbrio, o torque de A e B vai ser o mesmo. Então eu vou fazer o torque de B agora. Então, já que o torque de A e B é o mesmo, então vai ser 450 igual a força vezes a distância. Como a distância de B para o eixo é de 30 centímetros, então vai ser 30 vezes F. 30F. F igual a 15, então massa igual a 15 gramas. Então eu somei a massa de A e B, que vai dar 60 gramas. E aqui em cima eu vou calcular o torque deles, já que o torque de A e B juntos vai ter que ser igual ao C. Então 60 gramas vezes a distância de A e B para o eixo vai ser o torque igual a 1200. Então, já que o torque é o mesmo para os dois, então a gente vai fazer a fórmula. Torque igual a força vezes 30, que vai ser a distância de C para o eixo. Torque igual a 30F. Já que eu sei que o valor de torque é 1200, eu só substituo 1200 igual a 30F. Aí é só fazer a divisão, F igual a 40.
a massa de C vai ser igual a 40 gramas. O exercício está pedindo para achar a força que os dentes da frente fazem um contra os outros. Então primeiro eu vou ter que achar o torque do músculo e da mandíbula. Primeiro então eu vou fazer o torque igual a força vezes a distância. O exercício fala pra gente que a força é de 1.200 e a gente dá pra ver que a distância é de 2 centímetros. O torque vai ser de 2.400. Então é só a gente fazer o torque dos dentes da frente, que aí a gente substitui porque vai ser o mesmo, que vai ser 2.400 igual a força que a gente quer descobrir, vezes a distância, que é de 8 centímetros. Aí vai ficar 8F igual a 2.400, aí é só dividir que a força vai ser igual a 300 newtons. O exercício pediu para achar a quantidade de movimento antes e depois do jogador atingir a bola e o impulso. Eu vou usar a fórmula quantidade de movimento, delta da quantidade de movimento igual a massa vezes o delta da velocidade, que é a fórmula que eu achei para usar os dados do exercício. Aí usando a fórmula eu coloquei delta da quantidade de movimento igual a 0,4 vezes 15 menos 0, que seria o delta da velocidade, que no final deu 6 kg vezes metros por segundo. Aí depois de cabecear a bola, ficou delta da quantidade de movimento igual a 0,4 vezes 20 menos 15, que é o delta da velocidade, que no final deu 2 kg vezes metros por segundo. E já que o delta da quantidade de movimento é igual ao impulso, o impulso é 2. O exercício pede para achar o impulso de F e o impulso de P. Para isso eu vou usar a fórmula do impulso igual a força vezes o ΔT. O 40 vai ser a força F e o 10 vai ser os segundos, o tempo, que no final vai dar 400. Aí aqui no impulso da força, no impulso de P eu usei a mesma fórmula, só que em vez do 40 eu usei o 30, e vai dar 300. No exercício número 8 ele pede para a gente achar a velocidade do fragmento B. Para isso eu vou usar a fórmula Q antes igual a Q depois. Fazendo isso vai dar a equaçãozinha 2 mais 10 igual a 1,5 vezes 10 mais 0,5 vezes a velocidade do fragmento B, que vai ter como resultado 1,5 metros por segundo. O exercício está pedindo para achar a distância após 5 segundos que os patinadores vão estar. Para isso eu usei a fórmula Q antes e Q depois para achar a velocidade da patinadora. Já que o Q antes eles estavam em repouso, então vai ser 0. Aí eu só fiz a substituição e descobri que a velocidade dela é 0,45 metros por segundo. Aí depois eu usei a fórmula da velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Aqui o ΔT está dividindo, eu passei ele multiplicando, que é aqueles 5 segundos, 0,45 vezes 5 igual ao ΔS, deslocamento. O deslocamento da patinadora vai ser 2,25 metros. Aí agora eu preciso descobrir o deslocamento do patinador, que vai ser a mesma coisa, dividindo, passo multiplicando, que vai dar 1,5 metros. Aí eu só somei os dois e deu 3,75 metros. No exercício 10 ele pede para achar a velocidade do homem após empurrar a caixa. Eu vou usar a fórmula do que antes e do que depois. Já que o que antes não existe porque eles estão em repouso, vai ser 0. Então eu fiz a massa do homem vezes a velocidade do homem mais a massa da caixa vezes a velocidade da caixa. Aí vai ficar 100 vezes a velocidade do homem, que é o que eu quero descobrir, mais 50 vezes 8. Aí eu só fiz a equação e deu a velocidade do homem igual a 4 metros por segundo após empurrar a caixa.